A ausência paterna, ela causa várias dores nas pessoas. Mas acima de tudo, ela está relacionada com uma série de fatores também muito ruins para o desenvolvimento humano. Estava lendo uma pesquisa aqui, num site, que é o If Studies, e eu vi esse estudo em alguns outros sites também sendo replicados e com fontes e tudo mais. Esses estudos associam o fato de você crescer sem o pai com várias problemas que você pode ter na vida. Entre eles, você tem mais chances de não se formar numa faculdade, de não fazer um ensino superior. Você tem mais chances de não se formar num colégio. Você tem mais chances de ser preso. Você tem maiores riscos de obesidade e problemas de saúde mental, além de pessoas que crescem sem o pai por perto, têm maiores chances de fazer abuso de álcool e substâncias. Esse é um estudo que ele foi muito focado nos Estados Unidos, mas eu já li muitos estudos relacionados ao Brasil também. Então, a falta de um pai no lar brasileiro, ele é muito associado a vários problemas sociais de desenvolvimento. E uma coisa que eu aprendi 12 anos criando conteúdo é a dor que uma pessoa tem ao viver sem pai. Eu comecei o meu primeiro canal, Manual do Homem Moderno, com o objetivo de ser um conteúdo para os meus pares, para os meus amigos. Eu sempre falava assim, o meu motor, falava pra galera, eu faço conteúdo pra galera que joga bola comigo no Playball. Eu queria que todo o conteúdo que eu fizesse fosse uma conversa que eu poderia ter no vestiário do Playball. Ou na mesa de bar, tomando uma breja, trocando uma ideia. Só que com o passar do tempo, eu comecei a ver um tipo de pessoa que falava comigo, que era muito vocal aos conteúdos que eu fazia, que era assim, pô Ed, eu vejo no seu conteúdo uma coisa que meu pai nunca me ensinou. Ô Ed, eu nunca tive pai. E essa conversa que eu queria que o meu pai tivesse tido comigo. Obrigado por a conversa que meu pai nunca teve. Isso me pegou muito, assim, de entender o quanto tem várias coisas de convívio que a gente pega com a presença de um pai. Eu vi um vídeo do Ícaro Carvalho uma vez, um vídeo muito bom, que ele falava o quanto que a ausência do pai dele na vida dele trouxe alguns vazios, algumas faltas de respostas. Porque assim, a gente acaba desempenhando para nossa mãe uma tarefa, para o nosso pai outra, e às vezes tem certos ensinamentos que vêm de um lado ou de outro. E sem um dos lados, um lado fica muito sobrecarregado, um lado às vezes não consegue suprir essa falta. E a gente precisa falar também que a ausência paterna, ela não é só um pai que não está lá. Tem vários tipos de ausência paterna, né? Então tem a ausência do pai que sumiu. Então o pai, ele nunca teve nem no registro do filho. Pra você ter uma ideia aqui, a gente tem um número do último estudo que eles levantaram. Em 2022, tinham 164 mil crianças que não foram registradas pelo pai. 164 mil. Então são números muito altos de crianças que nascem sem pai. Mas também tem o pai que faz, assume e some, vai comprar cigarro. E também tem um outro tipo de paternidade aí, de ausência paterna, que é o pai que faz e não está lá. Que é o pai que faz, assume, mora com o filho, mas ele não tá lá. Ele tem um distanciamento, seja um distanciamento por causa do trabalho, que tá trabalhando muito, escala 6x1, longas jornadas de trabalho, ou até mesmo ele não tem longas jornadas de trabalho, mas ele simplesmente não está lá afetivamente. E o vídeo de hoje eu quero falar não sobre as dicas que você deveria ouvir do seu pai, não das dicas que eu acho que seu pai deveria fazer, mas como lidar com o sentimento de viver sem seu pai estar lá. Como é que você lida com isso? Como é que você sobrevive a isso? Como é que você faz para passar por isso? Acho que poucos vídeos vão fazer tão jus ao nome desse quadro como esse. Mas hoje posso falar com muita propriedade que meu nome é Edson Castro e começa agora um Conversas Difíceis. Antes da gente entrar no tema aqui, quero deixar alguns recadalhos pra vocês. O canal tá começando, preciso muito da sua ajuda. Estamos indo rumo a 100 mil inscritos, estamos quase lá. Consigo ver o play de prata. Precisamos pensar, Matheus, onde vai pôr o play de prata aqui, hein? Precisamos pensar onde vai pôr, mas vai tá aqui, vai estar em algum lugar aqui do cenário. Pode se preparar. Então, por favor, se inscreva no canal. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, deixe o seu like. E tem mais 2 recadinhos pra te dar. O primeiro deles é sobre podcast. Estou com um podcast novo, o Edson Castro Show. Então se você gostava muito dos meus podcasts antigos, você vai amar esse podcast novo. A gente tá fazendo uma série de conversas muito elaboradas, muito legais sobre a vida adulta, com os mais diversos convidados, só que fazendo alguns games, alguns jogos, algumas dinâmicas para deixar o papo mais interativo, mais legal e fora daquele lugar comum, daquela mesa de podcast, um monte de gente fazendo bobajada. Você cansou de apresentador de podcast que não estuda sobre o convidado para fazer o tema? De convidador que chega e falou assim, e aí o Corinthians, hein? KKKK. E aí, meu? Pô, o cara e o Fidel Castro, é da hora, meu. Que é um podcast onde a gente troca uma ideia séria, profunda, de temas que vão mudar a sua vida. Você tem que conhecer o Edson Castro Show. Vou deixar aqui embaixo o link para playlist no YouTube do nosso podcast e também para você ouvir ela no Spotify. Ouça na melhor plataforma que você gosta e que vai ajudar demais a gente. E o segundo recadinho são dos meus amigos da Food Fanatics. Eu estou usando aqui uma camisa maravilhosa do Real Madrid. Linda essa aqui, hein? Pô, essa camisa é tão bonita aqui, ó, que eu estou usando uma calça de cotelê, que é uma calça super chique, super fina. E olha, mano, mesmo com uma calça mais arrumadinha, essa camisa do Real combina. Esse samba aqui, ó, nesse look matava, viu? Olha!
Mas enfim, se você gosta de camisa de time, quero dar um recado aos meus amigos da Foot Fanatics, que a gente tem o cupom EDNAFUT, que dá desconto pra você na compra da Foot Fanatics. Você pode comprar camisa do seu time do coração, camisa de times internacionais, seleções e também tem uma série de itens casuais. Eu gosto muito da linha da Approve, que chegou lá. Tem uma parceria da Approve com a NBA. Eu comprei algumas camisetas da Approve com a Umbro também, que é uma linha muito maneira. Então dá uma olhadinha lá na Foot Fanatics. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado também. E usa o cupom EDNAFUT. Toda vez que você ajuda um patrocinador nosso, você me ajuda. Então, dá uma olhadinha nesse link daí que você dá uma força enorme pro meu trabalho. Tem uma série de coisas pra gente falar sobre a ausência paterna. Mas acho que a mais importante de você evitar fazer é evitar compensar a falta do seu pai. Porque acontece, às vezes o cara, ele não teve o pai por perto e ele precisou desde muito moleque tentar ser a referência masculina dentro daquela casa, que ele não é. Ou ele tenta compensar aquela falta sendo o mais machão, o mais forte, o mais briguento, o mais brabo, o mais porradeiro, o mais tudo. E acho que você não deve compensar algo, você deve ser algo. Toda vez que a gente tenta compensar uma falta com alguma coisa, a gente entra num caminho errado. A gente não expressa quem a gente é. A gente tá tentando ser o que a gente não é. E aí, o que essa pessoa acaba fazendo? Ela tenta provar que o pai não faz falta. Pô, eu vou ser o sujeito homem sem meu pai, porque eu vou ser o mais grosso, o mais estúpido, o mais briguento, o mais brabo, o mais porradeiro, sendo que não é isso uma referência masculina. Isso é uma referência masculina bosta. Masculinidade, ela vem através de uma boa capacidade de assumir as suas responsabilidades, de uma boa capacidade de lidar com suas emoções, de uma boa capacidade de lidar com as situações com a força, com o peito e com a cabeça que aquela situação necessita. Com você saber que essa situação precisará ser encarada de tal jeito, porque é o jeito certo ser realizada. E não sair agindo que nem um bronco, que nem um otário. Não, não é isso. Você não precisa ser um Uber homem. Você precisa ser capaz de fazer as coisas. E o que acontece, né? A gente tem que evitar de entrar na raiva. Porque a raiva, esse ódio, porque meu pai não estava lá, porque meu pai não me quis, porque meu pai não esteve comigo, porque meu pai não sei o que. Você vai pegando isso e vai transformando num sentimento de raiva, num sentimento de ódio, num sentimento de frustração muito grande. Uma coisa que eu posso falar a respeito é sobre raiva. E a raiva, ela precisa ir para algum lugar. E quando a gente não tem um lugar para colocar a nossa raiva, ela vai para os lugares onde ela não deve. Se você não sabe usar a raiva que você tem da falta do seu pai, a sua raiva vai ir para os seus amores, pro seu trabalho, pros seus amigos, pra sua família. A raiva é um sentimento muito forte. Só que a raiva, ela também pode ser um sentimento muito produtivo. Ela pode ser um sentimento que a gente usa de combustível. Eu, quando saí do meu emprego antigo, eu tinha muita raiva. Raiva de não gostar de como o mercado de trabalho funcionava, raiva de não gostar do jeito como minha profissão funcionava, raiva de olhar e falar assim, tá, eu queria construir no meu trabalho, eu não vou conseguir construir em lugar nenhum. E eu queria poder construir algo meu, eu tinha raiva. E raiva das pessoas não abrirem portas pra mim, raiva das pessoas torcerem o nariz pra mim, raiva das pessoas olharem de cima pra baixo pra mim, achando que eu era pobre demais pra fazer as coisas, achando que eu era feio demais pra fazer as coisas, que eu não era padrão suficiente, bonitinho o suficiente, modelo suficiente, shed suficiente pra trabalhar com marcas. Eu falei, eu vou trabalhar com as maiores marcas do mercado, nem que seja na porrada. E usei a minha raiva para dar combustível pro meu trabalho, para fazer com que todo mundo que riu de mim, que apontou para mim, que tentou me humilhar, tivesse que me pedir por favor para trabalhar comigo. E trabalhei com todas as principais marcas do mercado masculino. Esse canal daqui eu criei de raiva. Uma pessoa com caráter duvidoso tentou me passar a perna, tentou me derrubar. Eu falei, mano, eu vou construir um bagulho que essa pessoa não vai conseguir encostar. E ela vai ter que ver esse bagulho crescendo todos os dias. E vai ter que engolir. Que foi ela que criou isso daqui. Esse canal não fui eu que criei. Foi outra pessoa que me fez criar. Até posso pôr o nome na plaquinha, né? Obrigado, fulano. Por isso. Mas enfim. E acho que isso que a gente tem que fazer com a raiva. A gente tem que usar a raiva de um jeito produtivo. Pega sua raiva do seu pai. Usa isso na academia. Usa isso no esporte. Usa isso no seu trabalho. Usa isso pra dar uma vida digna pra sua mãe. Porque uma coisa que sua mãe não merece é o seu ódio, a sua raiva. Se você tem raiva do seu pai, porque você tem que brigar com sua mãe. E esse é um ponto importante também que você precisa fazer. Você precisa proteger seus amores, cara. Porque às vezes você não vai ter um pai, mas você vai ter um tio que vai estar do seu lado. Você vai ter um avô que vai estar do seu lado. Você vai ter um padrasto que vai estar do seu lado. E por que você vai descontar a raiva do seu pai, no seu tio, no seu padrasto, na sua mãe? As pessoas que não te deixaram, as pessoas que estão lá por você, elas merecem sofrer para as pessoas que não estão lá por você. Essas são as pessoas que você tem que se apegar, que você tem que amar, que você tem que cuidar, que você tem que construir boas relações. Porque pensa, se tá difícil para você crescer sem um pai, pensa que difícil deve ser para sua mãe criar um filho sem ter alguém do lado. E ser recompensada com o seu ódio, com sua má educação, com o seu maltrato. Precisa ter um pouco desse cuidado, desse tino de, porra, como é que eu vou recompensar minha mãe? Como é que eu vou cuidar da minha mãe? Usa sua raiva para dar uma vida digna para sua mãe. O meu pai, ele cresceu sem pai. Meu pai não tem pai. E meu pai teve só minha avó ao longo de toda a vida dela, né? Minha avó,
ela tem um quadro de saúde mental muito complicado, né? Minha avó, ela tem uma esclerose múltipla, ela tem uma série de problemas dela, que ela tem uma dissociação muito grande. E minha avó, muito cedo, ela ficou senil. E minha avó, desde os 40 anos, ela não tem uma saúde mental de uma pessoa dita normal, né? Então minha avó, você conversa com ela tá em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, ela fala, já tive conversas com minha avó, eu e meu pai juntos, onde minha avó falava comigo como se eu fosse meu pai mais novo, ela falava comigo como se fosse eu no tempo normal, e falava com meu pai como se fosse meu pai mais novo e meu pai hoje em dia. Então minha avó, ela tem muitos problemas mentais. Minha avó, quando eu era mais novo, várias vezes no meio da noite, meu pai ter que sair de casa correndo, porque minha avó, ela simplesmente saía andando e não voltava. Ficava 2, 3 dias sumida e a gente ia encontrar ela às vezes 1, 2 cidades pra lá, né? E meu pai, desde muito cedo, meu pai teve que cuidar e sustentar de 2 casas. A casa da minha mãe, onde eu morava, e a casa da minha avó. E eu sempre vi de perto a dor que meu pai tinha de não ter um pai por perto, de ter que cuidar da mãe. E meu pai sempre teve essa coisa muito forte, assim, muito sagrada pro meu pai, que era cuidar da minha avó, porque era tudo que ele tinha foi ela. Tudo que ele conseguiu, tudo que ele fez foi por conta da minha avó, que migrou do Nordeste para São Paulo em busca de uma dignidade de vida, uma boa qualidade de vida, que cuidou do meu pai, que conseguiu dar condição do meu pai de ser uma pessoa que se cuidava e que conseguia ter as ferramentas para viver bem uma condição de vida, né? Mas eu sei a dor que é pro meu pai viver ser um pai. E quanto meu pai muitas vezes não tinha as ferramentas para ser um pai também. E hoje eu tenho o privilégio de poder falar que eu trabalho nesse canal, que eu ajudo minha avó, ajudo meu pai financeiramente. Tenho ajudado muito eles ultimamente, a gente conseguiu colocar minha avó numa casa melhor, tenho conseguido dar um pouco mais de dignidade pro meu pai. E acho que é um pouco disso de cuidar de quem a gente precisa cuidar, entendeu? E acho que meu pai me deu uma lição muito grande sobre isso, né? Sobre cuidar de amores. Eu nunca entendi muito disso, até virar adulto e conseguir olhar isso com quanto é importante a gente cuidar dos nossos amores, né? E acho que quando você tiver essa raiva do seu pai, é muito fácil a gente colocar a prioridade errada nos sentimentos errados, quando a gente precisava dar a prioridade para os sentimentos certos, ou para os lugares certos. Não é porque você odeia seu pai que você precisa odiar sua mãe. Não é porque seu pai foi embora que você precisa odiar sua vida. Não é porque você tá com raiva de uma coisa que você vai colocar sua raiva em outra. Às vezes quando a gente faz as coisas com amor, com dedicação, elas crescem mais do que no ódio. A gente precisa saber fazer isso, que é dar os nomes aos sentimentos certos. Qual que é o sentimento que você sente? Você saber olhar para esse sentimento e dar um nome para ele. É frustração, é falta, é raiva. Onde está esse sentimento? No polo negativo. Opa, não posso deixar a frustração tomar conta de mim. Eu tenho uma grande frustração profissional de algo que aconteceu comigo, de uma passada de perna que eu tentei tomar. Só que se eu deixar essa frustração tomar conta de mim, eu não crio isso. Eu não criaria isso. Então eu sei que o sentimento se chama frustração. E eu sei até onde eu posso deixar a frustração tomar conta ou não. Outra coisa muito importante pra você, cria um propósito, velho. Não é à toa que a gente falou que, pô, filho sem pai é muito comum de ir pra cadeia, pra droga, pro crime, para a selvageria, para a doença, porque nessa frustração, nessa falta de conseguir ressignificar os sentimentos, em estar perdido com tudo isso que está acontecendo, ele fica à deriva. E quem não tem propósito, quem não tem função, quem não tem para onde ir, vai para qualquer lugar serve. E acho que isso é uma coisa que meu pai sempre quis. Meu pai sempre quis dar dignidade para minha avó e ajudou muito ela a ter dignidade. E hoje, graças a Deus, eu ajudo ele a dar essa dignidade para ela, já que hoje ele tá desempregado, tá aposentado, tá passando um perrengue para conseguir a aposentadoria dele. Eu acho que essa falta de propósito é o que cega muita gente. Qual que é o seu propósito? Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero criar algo legal, eu quero fazer algo maneiro, evitar a fuga, evitar essa propensão de querer aliviar esse estresse, aliviar tudo isso com uma fuga. Tudo que é fuga, ela esconde uma falta. Vai encher o cu de cachaça, vai encher o cu de droga, vai encher o cu de rolê, vou viver num limite, num extremo, vou ficar isolado emocionalmente, sendo que, pô, tudo isso é uma fuga sua. Tomar cuidado também, cara, com um sentimento de baixa autoestima. Essa é uma coisa que a gente precisa falar. O seu pai não estar aí com você, cara, ele não diz respeito a você. Ele não diz respeito ao seu valor. Ele diz respeito ao valor do seu pai. Isso não é sobre você, é sobre ele. Só que a gente carrega essa culpa. Por que meu pai não me ama? Por que meu pai não cuida de mim? Por que meu pai não tá por perto? Por que meu pai não tá aqui? Será que ele não gosta de mim? Será que ele não me ama? Será que ele não me quer? O que eu fiz de errado? A gente se acha pior por isso. A gente se põe pra baixo. Mas o seu pai não estar aí por você, seu pai não estar aí cuidando de você, não diz respeito sobre você, e sim sobre ele. Porque a função do pai é cuidar, é zelar, é estar por perto. E se ele optou por não fazer isso, é uma falha dele, não sua. Você não deve carregar do outro a culpa. Você não deve carregar do outro as responsabilidades. Você deve carregar os seus B.O.s.
as suas culpas, as coisas que você precisa executar e fazer. Toma cuidado com isso, toma cuidado para não carregar um peso que não é seu. E toma muito cuidado também com as referências que você vai buscar, as referências paternas, as referências que você vai encontrar. Você vai encontrar figuras de inspiração ao longo do tempo, mas toma cuidado com elas, bote em xeque elas. Hoje em dia na internet, posso falar isso com propriedade, esse aqui foi o tema do meu TED Talks, aliás, né? Tudo esse vídeo aqui foi uma parte. Meu TED Talks, ele foi essencialmente sobre como a falta de referências de figura paterna fazem com que jovens busquem na internet uma figura paterna e acabam caindo em bolhas de Red Pill ou de MGTOW, né? Inclusive vou deixar um link aqui em cima pro meu TED Talks, é uma coisa que eu me orgulho muito de fazer, né? Foi uma vitória pessoal minha que eu comemorei muito com minha família, com meu pai, com meus amores na época. E eu vou falar pra vocês aqui, se eu já reparei que a falta de uma figura paterna atrai muita gente pro meu conteúdo, pode acreditar que outras pessoas já repararam. E se utilizam muito disso. As bolhas Red Pill se utilizam muito da falta de figura paterna para tentar ensinar o que é um ideal de masculinidade escroto. Galera que quer vender curso de masculinidade se aproveita da falta de uma figura paterna para vender curso de masculinidade. Criadores de conteúdo no Instagram se aproveita, você não sabe o que é ser pai, é homem, eu vou ensinar aqui para você o que é ser homem. Eu acho que é muito importante você tomar cuidado disso, assim, de você criar um bom senso do o que é prático, ético, moral, o que é certo, o que é errado. Será que esse cara tá falando certo? Será que esse cara tá falando errado? Inclusive também o meu conteúdo. Você pode olhar pro meu conteúdo e falar, Ed, eu não concordo. E, pô, que foda que você não concorda. Porque eu prefiro muito mais ter um inscrito que tenha um senso crítico do que um seguidor imbecil do que faça 100% do que eu falo sem questionar. E é exatamente o que eu vejo errado nessa bolha Red Pill. Eles querem criar seguidores que não questionam o que eles falam, que seguem 100% todas as ordens deles, todos os ideais deles, como se fosse uma religião, algo imutável, uma regra. Falam pra você sair da Matrix, te colocando em outra Matrix, a deles, do curso deles, do canal deles, que enriquece eles. Porque cada view no YouTube enriquece eles. Eu quero que você tenha senso crítico. Eu quero que você olhe as coisas que eu fale, questione. Não concordo com isso? Concordo com aquilo. Que você esteja aqui para me ouvir me questionando. Porque eu acho que esse é o jeito de você formar um bom adulto funcional. Um adulto que tem a capacidade de interpretar, ouvir e absorver. Isso é positivo, aquilo não. Se você tiver que absorver 100% de tudo que uma pessoa fala como se fosse uma regra, aquilo não é mais um conteúdo, aquilo não é mais uma referência, aquilo é uma religião. Aquilo é um culto. E será que é ali que você quer estar? Então questione muito bem o que você vai usar de referencial de figura masculina. E pra terminar, eu vou falar a coisa mais importante pra você. E vou usar, acho que eu mostro muito pouco isso aqui, mas eu tenho aqui uma tatuagem do Will Smith no meu braço, né? Ou o bíceps do pai. Respeita, cara. Esse aqui é uma tatuagem do Maluco no Pedaço, né? Fresh Prince of Bel-Air. Pra quem não sabe, é uma das minhas séries favoritas da vida, né? Tem um episódio muito bom, que é o episódio do pai do Will Smith, né? Ele fala sobre paternidade, que é o personagem com o personagem do William, né? Criou ele, né? Como o pai vai, some, ele fala tudo sobre o pai e tal. E sobre como ele vai ser um pai melhor do que o pai dele foi. E eu acho que essa é a grande parada que a gente precisa ter. Quebre a roda. É normal no Brasil fazer filhos e sumir. É um padrão histórico. E cresce, e cresce, e cresce. E é normal você fazer um filho e você não tá lá, é normal você fazer um filho e você se dedicar ao seu trabalho e não ao seu filho, não estar ao lado dele. Seja a diferença. Quando a gente falou com o Marcos Piangers, a gente falou bastante sobre isso aliás, preciso trazer ele pra gravar um podcast aqui, né? Seja a diferença. Você não teve um pai foda? Seja um pai foda. Estude sobre paternidade, leia, entenda, faça diferente, faça a diferença. O que um filho precisa? Como você vai criar aquele filho? O que te fez falta? Como é que você pode... Não tô falando pra mimar, não tô fazendo pra você criar um filho frouxo, tô falando pra você estar lá, criar laços, criar histórias, criar vivências. Seja diferente. Use tudo aquilo que você criou não pra jogar contra o mundo, uma raiva, mas criar no mundo o amor que você sentiu falta. Crie. Pegue toda a frustração, pegue todo o ódio, pegue tudo que você tem que você sentiu de ruim e use aquilo pra criar coisas boas a partir daquilo. Não vai ser fácil. Não deve ser fácil. Eu tenho como referência o meu pai, eu sei pelas histórias que ele conta, eu sei pela história que ele viveu como é difícil criar uma vida sem um pai, ser adulto sem um pai. Parte da minha vida, eu vivi longe do meu pai, porque meu pai trabalhava pra cacete, meu pai quase nunca estava em casa. E eu sei como era difícil pra mim estar longe do meu pai, sendo de momentos de dúvida, de tristezas, momentos que eu queria que meu pai estivesse lá, ou pelo menos ter alguém pra conversar, ou ter alguém pra trocar. E meu pai tava preso num trabalho desgraçado, para trazer o sustento para casa. Então pega todo esse sentimento de frustração e tenta entender o que você pode fazer diferente. Dá para fazer diferente, a gente tem sempre opção de fazer diferente. E uma promessa que eu posso fazer para você aqui, ó, que é o seguinte, esse canal é do melhor amigo na internet. Eu queria para ser o melhor amigo das pessoas. Não tenho ideal nenhum de ser o pai de ninguém. Mas o que você precisar de ajuda, em problemas, em dúvidas, em questionamentos, em dilemas, em dramas, a gente vai fazer piada com você às vezes, a gente vai brincar, vai mexer um barato, algumas coisas a gente vai levar mais a sério, outras menos, mas eu prometo pra você que eu vou estar por muito tempo criando conteúdo aqui, pra ajudar com que você tenha um referencial de qualidade, tenha um referencial
para crescer, para adultecer, com mais saúde, com mais amor e com propósito. E acima de tudo, com dignidade. A gente merece dignidade. Tenta escapar um pouco da dor, tenta escapar um pouco do ódio, tenta escapar um pouco da raiva e tenta criar algo maneiro, algo gostoso com as pessoas que estão por perto de você. A gente passa muito tempo focado nos nossos ódios, nos nossos desafetos e pensa muito pouco nos nossos amores. E é isso. Meu nome é Edson Castro, esse foi um Conversas Difíceis. Valeu!